Alô, alô. Boa tarde, queria agradecer a todo mundo que veio hoje para a gente conversar um pouco sobre acessibilidade. Fico muito feliz do interesse de vocês, ver tanta gente diferente de várias áreas, pelos e-mails que eu recebi, de pessoal de UX, pessoal de arquitetura da informação, pessoal de design, pessoal de área acadêmica. Então é bem legal a gente perceber que a acessibilidade tem que estar realmente em todas as áreas da sociedade, todo mundo tem que estar interessado no assunto, porque é muito importante. Eu sou o Lino Baroni, eu sou fundador da Ancle Web Accessibility. A nossa empresa já tem cerca de 10 anos. Eu vou contar um pouco de como eu comecei, como a gente começou a trabalhar com acessibilidade. Então, como eu disse, a Ancle já tem cerca de 10 anos e a gente começou como uma empresa de desenvolvimento web. A gente começou trabalhando, desenvolvendo sites institucionais, ferramentas de intranet, ferramentas de gestão, comunicação visual na área digital. E há cerca de 6, 7 anos a gente teve a nossa primeira demanda com acessibilidade. Era um projeto de um site, de um evento de cinema com audiodescrição. A gente vai falar um pouco de audiodescrição depois, para quem ainda não conhece, mas a audiodescrição é uma linha de áudio que vem junto da imagem, do vídeo, e que vai descrevendo o que acontece em cena. Então, a gente tinha essa demanda e foi quando a gente começou a estudar, começou a ir atrás, começou a conhecer o assunto e ver quais eram as necessidades, conhecer usuários, maneiras de testar, quais as melhores ferramentas. E durante esse período de aproximadamente 10 anos, de 7 anos de acessibilidade, a gente trabalhou em alguns cases junto à Fundação Dorina Nouville, UOL, Bradesco, Nextel, Senai. Também trabalhamos em pequenos, menores projetos institucionais e sites pessoais, blogs pessoais, como o blog da audiodescrição, o site Quadro por Quadro, que é um site de tirinhas com descrição para pessoas com deficiência visual. Estamos trabalhando no projeto do novo site da deputada Amara Gabrilli. Então, o que a gente percebeu durante esse tempo é que a internet não tem fronteiras, mas ela ainda possui muitas barreiras. Todos os nossos projetos, a gente encontrou algum problema de acessibilidade. Alguns problemas que se repetiram em vários projetos, praticamente em todos os projetos, e alguns problemas pontuais. E com isso a gente foi desenvolvendo a nossa linha de trabalho e as nossas frentes de combate. Então, como a gente combate os problemas de acessibilidade digital na Ancle? Como é uma empresa de desenvolvimento, então nós temos isso já de princípio de desenvolvimento, e nós começamos a trabalhar com consultoria. Então, como é o projeto com consultoria? Uma empresa tem um site e precisa que esse ambiente seja acessível. Então, eles contratam a Ancle, a gente vai fazer bateria de testes e vai dar um relatório de como é a atual situação desse sistema, desse ambiente web digital. Em alguns momentos, você pode ter um cenário de, ok, o nosso projeto está no caminho certo, nós temos poucos erros, são questões pontuais que a gente vai acertar e nós resolvemos sozinho. Em outros casos, vocês precisam, vocês, as agências, precisam de ajuda nossa para corrigir, e também a gente já encontrou cenários onde era necessário botar a casa abaixo e começar um site novo, que não tinha condição. O custo que a gente ia ter de refação para deixar aquele ambiente acessível, ele não valia a pena. Então era melhor você começar um novo projeto do que você querer arrumar aquilo que você tinha no momento. E depois da parte de consultoria, a gente começou a fazer a parte de workshop, que é mais ou menos essa palestra, uma palestra mais leve, mais solta, de introdução ao tema, mas a gente também tem o workshop personalizado para empresas, que são workshops onde a gente vai até a empresa, pega o projeto da empresa e faz uma mini consultoria apontando alguns problemas. Então ele funciona para você capacitar a sua equipe a trabalhar com acessibilidade, porque não adianta você me passar um projeto de acessibilidade, eu trabalho no seu código, trabalho no seu sistema, deixo ele acessível, devolvo para você. E você não sabe continuar esse projeto, manter esse projeto acessível. Não é algo que eu fiz, meu site está acessível e pronto. Ele tem que continuar. Os novos conteúdos, novas sessões, novas áreas, elas têm que atender às diretrizes. Então,
O workshop ele vem nessa linha para a gente capacitar equipes e outras empresas a trabalhar com acessibilidade. Vamos falar um pouco do cenário da acessibilidade. Então, quem são as pessoas que a gente atende quando fala de acessibilidade? Qual é o cenário político e legislativo que a gente tem por trás disso? Aqui nesse slide a gente fala que a acessibilidade na web é um direito humano básico. Por quê? Isso é uma convenção da ONU, é uma convenção internacional, mas, além disso, no Brasil, a gente tem uma lei brasileira de inclusão, a LBI, que foi feita há 2 anos. Então, a gente tem um cenário muito positivo no Brasil referente à legislação. O que a gente precisa é que as empresas trabalhem em cima disso, que as empresas trabalhem no seu ambiente, trabalhem nos seus sistemas, porque lei a gente tem. Então, a gente tem um incentivo, a gente já tem um caminho certo, a gente, teoricamente, está à frente de muitos países, mas a gente precisa botar isso em prática. Aqui a gente tem os dados do IBGE de 2010, onde apontam que quase 24% das pessoas possuem pelo menos um tipo de deficiência. Então, as pessoas com deficiência visual chegam a quase 19%, auditiva 5,1%, motora 7%, mental e intelectual 1,40%. Quando a gente está falando desses grupos, a gente não está falando, por exemplo, eu uso óculos para dirigir. Eu, quando estou com meu óculos, eu enxergo, ok, 100%. Eu não entro nesse grupo. Isso são pessoas que, mesmo usando um aparelho de surdez, mesmo usando um óculos, ainda tem dificuldade para enxergar, ainda tem dificuldade para ouvir. Então, isso é um mercado que a gente não pode ignorar. São muitas pessoas que a gente pode estar deixando de fora do nosso negócio. Calma aí, gente. Bom, o que a gente vai falar na sequência, não mudou o slide aqui, já vai mudar, se tudo der certo. É sobre usuários e histórias de usuários. Então, o que a gente precisa é entender o usuário, entender quais são as dificuldades de cada usuário e cada grupo. Deixa eu só dar uma... Ai, gente, travou bem. Bom, eu vou falando aqui e depois a gente corrige o slide. O primeiro slide que a gente tem de experiência de usuário é referente a pessoas com daltonismo. Então, o Anderson, que é um amigo meu, ele estava comigo, a gente estava conversando, e eu estava mostrando para ele uma controladora de música eletrônica. E ele não conseguia entender como funcionava aquilo. O objeto é formado por vários botões, e cada botão tem 3 estágios. Ou ele está apagado, que não tem nada relacionado a ele, ou ele está em amarelo, porque tem um som relacionado a ele, ou ele está em verde, porque esse som que está relacionado a ele está tocando. Então ele tem 3 estágios: apagado, amarelo e verde. Se a pessoa não consegue diferenciar esse verde desse amarelo, ela não tem condição de usar esse aparelho. Então, como a gente só se prendeu à informação para informação visual, a gente está perdendo... Que ótimo! A gente está perdendo o entendimento do conteúdo. Então, uma pessoa, quando tem um daltonismo, quando tem dificuldade de diferenciar as cores, ela tem que ser informada de outra maneira que não seja apenas através de cores. A gente tem que ter outra informação, ou um ícone, ou alguma outra informação textual que dê essa informação. A gente perdeu aqui. O outro exemplo que eu vou dar é relacionado a pessoas com baixa audição. Então vamos pensar no seguinte caso. Um usuário, o Martínez, ele faz um curso de vídeo, através de videoaulas, faz um curso online. Ele tem compreensão de todo o conteúdo, de todas as aulas?
Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente está falando com pessoas de baixa audição e a gente não tem uma legenda, a gente está dependendo ou que a pessoa escute muito bem o que eu estou falando, ou que ela, através da leitura labial, ajude a entender o que eu estou falando. A partir do momento que eu viro de costas e começo a apontar numa lousa, essa pessoa já perdeu a minha referência labial. Ela já não consegue mais ler meu lábio. Se eu começo a falar aqui e me afasto do microfone, a captação de som já piorou. Então eu tenho que dar uma certeza que essa pessoa consiga captar todas as informações através de outros recursos, ou uma legenda, ou libras, dependendo do caso. Deixa eu abrir aqui tudo de novo. Bom, terceiro caso que eu vou falando enquanto vai abrindo aí, gente, a gente falou de daltonismo, a gente falou de pessoas com baixa audição, vamos falar de pessoas com síndrome de Down. Então eu tenho um usuário que gosta de fazer compra, em vez de ir no supermercado, ele faz as compras dele online. Deixa eu só dar uma passada aqui rápida para a gente chegar onde a gente está. História dos usuários, daltonismo, ok. Estamos no André, que é um usuário que faz compras, em vez de ir no supermercado, ele prefere fazer compras online. Quando a gente vai no supermercado, a gente tem, no corredor onde é o açougue, a gente tem uma placa vermelha, com desenho de um boi todo fatiadinho, todo cortado, e a palavra açougue. Onde a gente tem os legumes, a gente tem uma placa verde, com desenho dos legumes e escrito legumes. A gente tem 3 maneiras de identificar isso: cor, desenho e nome e palavra. Isso ajuda uma pessoa que tem alguma deficiência cognitiva. Isso ajuda uma pessoa que é um estrangeiro que não... Então você tem um americano aqui que ele não sabe como chama açougue, o que é o açougue, mas pelo desenho ele identifica. Então a gente trazendo essas referências para dentro do ambiente digital, a gente vai estar facilitando o entendimento do André. A gente vai estar facilitando o entendimento de pessoas que têm algum problema cognitivo intelectual e preferem fazer esse tipo de compra online. A Paula, que é contadora, e ela é uma pessoa cega. Então a Paula, ela sai da sua casa, ela vai com o seu cão-guia, ela chega até o trabalho, a sua empresa preparou todo o prédio para ser acessível, para que ela possa ter acesso a tudo dentro do prédio, mas a partir do momento que a Paula sentar na frente do computador e começar a usar o computador, ela vai ter acesso a todas as informações, a todas as funcionalidades que um contador precisa ter. Ela vai conseguir acessar o seu e-mail, ou o webmail que a gente usa na minha empresa não é um webmail acessível. A gente usa um sistema para cadastro de nota fiscal. Esse sistema é acessível? Ela vai ter acesso a essas informações? Então a gente tem que pensar não só na acessibilidade, quando a gente está falando de empregabilidade, em contratar alguém, a gente não tem que pensar apenas na parte arquitetônica, o prédio. A gente tem que pensar nas ferramentas de trabalho que a gente usa na minha empresa, se elas são acessíveis. Então, isso, o que nos leva? Tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, por exemplo, essa é uma pessoa que tem deficiência, ela é uma pessoa paraplégica. Então, ela usa esse sticker e esse teclado especial para poder usar o computador. Falando em teclado especial, a gente tem esse que é um produto brasileiro, o pessoal lá de Minas Gerais chama TIX, T-I-X. Vocês assistiram o filme do Stephen Hawking? Alguém assistiu aí? Ele leva mais ou menos o princípio de você associar 2 botões para fazer um
uma tecla. Então, esse teclado ele tem mais ou menos 40 por 40 centímetros, ele tem 11 botões, 2 em cima, um na esquerda, um na direita, e no meio a gente tem 9 botões, em 3 fileiras de 3. Cada um tem uma cor e um ícone. Eles têm mais ou menos uns 7 centímetros cada um, e eles são bem espaçados um do outro. Então, uma pessoa com dificuldade motora, ela não consegue usar o mesmo teclado que a gente, onde as teclas são muito próximas e pequenas uma da outra. Então, ela vai usar um teclado especial. E associando duas teclas, ela consegue digitar um A, digitar um B, e usa o computador normalmente através de uma funcionalidade dessa. Outra ferramenta que a gente tem é personalizar tela e conteúdo. Então, vamos falar. No celular, você consegue aumentar o tamanho de um texto. Então, é o próprio usuário que configura o seu celular, o seu computador, para navegar. Então, você consegue configurar também o seu computador para navegar através de lupa, que é um sistema de aumento de pedaços de tela para quem tem baixa visão. Você consegue aumentar o tamanho da fonte. Então, você tem essas ferramentas para personalizar o seu sistema. E a gente tem as ferramentas para devs, desenvolvedores. Então, quais são algumas dessas ferramentas que a gente usa para os desenvolvedores? Aqui na tela, a gente tem um celular com o avatar do HandTalk. É um sistema de Libras, então você usa no seu site, na sua ferramenta, no seu sistema web, e você consegue selecionar um texto e ele vai fazer um sinal para cada palavra. Então você consegue trazer também um pouco de Libras para o seu site. A gente tem outras ferramentas como ferramentas que geram áudio, então você pode selecionar um texto e fazer desse texto um MP3 para download. Você pode selecionar um texto e mudar a cor de fundo e cor de texto para mudar o contraste, aumentar o contraste, que é o Browser Load, que a gente usa no site da Mara Gabrilli. Então a gente tem ferramentas para desenvolvedores melhorarem o seu código e a acessibilidade do seu projeto. Softwares de leitores de tela, a gente já fez uma pequena introdução. Depois, no final, a gente passa mais um pouco, mostra mais exemplos de como é a navegação através do software leitor de tela. E agora vamos falar um pouco de acessibilidade e usabilidade. São duas coisas muito ligadas e difíceis de se separar. Então, eu estou usando uma imagem aqui, fora web, fora digital, que é uma calçada, que tem uma rampa de acessibilidade, mas essa rampa, ela dá numa rua onde está alagada, cheia de lixo, cheia de mato. Então você tem um projeto de acessibilidade, mas com uma usabilidade comprometida. E isso pode acontecer no seu sistema digital. Então você pode fazer uma ferramenta digital, só que a usabilidade dela não é a mais adequada. O seu código é acessível. A pessoa consegue acessar, mas ela tem que dar tanto clique para conseguir acessar uma informação, ela vai ter tanto trabalho para passar pelo menu, para chegar no conteúdo, que a usabilidade está comprometida. Então, às vezes, a gente encontrou em alguns projetos, o nosso site aqui a gente estudou um pouco antes de fazer, a gente fala, realmente, vocês tomaram vários cuidados, só que a usabilidade está horrível. Você tem que dar muito clique para chegar numa informação. Eles tinham feito um sistema de navegação por tab, que a navegação por tab, quando você usa no navegação por teclado, é para você agilizar a navegação. E quando você navegava pelo tab, você passava por todos os elementos da página. Ou seja, você não agilizava a navegação, você estava como se você estivesse navegando através de seta. Então, a sua agilidade foi perdida, a sua usabilidade foi perdida. Então, a gente sempre tem que tomar esses cuidados de acessibilidade e usabilidade. Vamos fazer acessível, mas vamos testar como funciona no celular, como está para desktop, quantos cliques eu tenho que dar para chegar nessa informação, qual o caminho que eu tenho que chegar. Não vai travar de novo, não, né? Calma aí, gente.
sinal de vida. Bom, o próximo slide agora vai passar um monte. O próximo slide é relacionado à oportunidade de oferecer iguais oportunidades de acesso ao conteúdo. O que isso quer dizer? É que não é só a parte estrutural, a gente tem que ter o conteúdo acessível. Então as pessoas têm que ter a condição de acessar esse conteúdo, às vezes por mais do que uma maneira. Então é o que eu falei, a gente tem um vídeo, mas a gente também tem uma legenda para esse vídeo. A gente tem uma libras para esse vídeo. Então eu tenho um áudio, eu tenho uma descrição desse áudio. Então a gente tem que oferecer não só na parte estrutural, como na parte de conteúdo. Então, pensando em acessibilidade, qual que é o momento que a gente começa a pensar em acessibilidade? Vou dar um exemplo fora web, mais uma vez. Se a gente vai fazer um prédio, então a gente faz todo o projeto do prédio, depois que o projeto está pronto, você fala assim, agora deixa ele acessível. Agora você quer pensar em acessibilidade, você tem que pensar, olha, agora você fez uma escada aqui, que eu não tenho um recuo para fazer uma rampa. Eu vou ter que colocar um elevador que vai ficar muito mais caro. Por isso, a acessibilidade ela tem que ser pensada desde o começo de qualquer projeto. Seja projeto digital, seja projeto cultural. As pessoas são muito assim, eu faço um orçamento, depois de pronto, e quanto que é a acessibilidade? Como se fosse um extra que você joga por cima. Joga uma cerejinha em cima aí, que vai ficar legal. Não, você tem que pensar desde o começo, porque isso vai reduzir custo, isso vai melhorar a performance de equipe e projeto e resultado final. Às vezes você tem pessoas que não pensam, empresas que não pensam em acessibilidade, e na hora que vão pensar, já é tarde demais. Então, por exemplo, tinha uma dessas máquinas de pagamento online, Cielo, essas PagSeguro. O que eles fizeram? Eles fizeram uma máquina e não pensaram em acessibilidade e jogaram no mercado. Na hora que foram ver, aquele produto não era acessível. E daí você tem que retirar ele do mercado, você tem que melhorar, porque você já está com a parte jurídica no pescoço, então você tem que ir atrás de melhorar o seu produto depois de pronto. Então sempre você tem que começar a pensar na hora que a gente está falando de planejamento. E qual o papel de cada profissional no projeto. Então a gente vai falar agora um pouquinho do papel de cada área no projeto de acessibilidade. O primeiro que eu estava falando é planejamento. Então, quando a gente está falando em planejar acessibilidade, como funciona? Por exemplo, a gente vai ter um custo para acessibilidade. Esse custo tem que estar previsto. A gente vai ter um tempo de teste. Esse tempo de teste tem que estar previsto. Então, isso começa no gestor. Quem está fazendo gerenciamento de equipe, de projeto, já tem que pensar nisso. Você não pode esperar que lá na ponta o seu programador vai deixar o seu projeto acessível. Você tem que começar a pensar já em custos e tempo desde o começo do planejamento. E isso vai passando para outras áreas, como a arquitetura da informação, e a agilidade da navegação. O tempo que eu levo para acessar um conteúdo. Então, muitas vezes, como não é pensado essa bateria de testes, não tem esse conhecimento de acessibilidade, a gente acaba fazendo uma arquitetura que não atende certos grupos, não atende certas necessidades. A gente deixa certas funcionalidades, certos requisitos e diretrizes de fora. É o que eu falei. Então, você entrar num site e você tem que passar pelo menu lá, dar 200 cliques para chegar no conteúdo principal. Você não pensou em como é a navegação para quem tem uma deficiência e navega por tab. Né? Como é a navegação por teclado. Então, isso é muito importante a gente fazer esse tipo de teste. Fazer esse teste de navegação e pensar nisso desde o começo. A gente fez uma vez uma análise
de um projeto de uma universidade, e o menu deles era assim, absurdo de grande. E ele não tinha nenhuma pular para o conteúdo, não tinha nenhuma funcionalidade que desse para a gente fazer esses gaps, né, dar esses pulos. Então, a gente não conseguia fazer isso. A gente tem que passar item a item do menu. E tinha uma parte do menu que era prêmios, e abria lá 30 prêmios. Isso tem necessidade de estar em menu? Você tem que ter ali, você tem um link menu que abre um submenu com todos os seus prêmios. Para que isso está aí, gente? Então, se isso não tem que estar aí de princípio. Não adianta você falar, faz isso acessível, tá, programa acessível. Mas não era para estar aí. Isso é arquitetura da informação. Então, quando a gente usa o breadcrumb, que é a migalha de pão que fica ali em cima marcando a seção que você está, a página que você está, né? Então, vem ali em cima, serviços, workshop. Então, você está marcando a seção caminho do usuário. Isso é usado principalmente em sistemas de compra, né? Isso ajuda muito a ele identificar, olha, onde eu estou nesse sistema. E isso não é apenas para pessoas com deficiência, isso é para qualquer usuário. Então, esses princípios básicos de arquitetura da informação, esses princípios básicos de agilidade de navegação, tem que contemplar também a parte de acessibilidade, para que a gente possa ter um ótimo resultado de navegação. Aí a gente entra na parte de semântica e hierarquia. Então, vamos pensar o seguinte. Quem trabalha com código aqui, mão na massa de código, a gente está acostumado a usar headers para HTML, a gente está já acostumado com HTML5. Isso hoje é pensado por quem faz o código. Se a gente pensar nesses termos, nessa logística, nessa semântica, já na arquitetura da informação, o nosso projeto vai ter um resultado muito melhor para performance de buscas em ferramentas como o Google. Então, a gente já tem que pensar na semântica desde o começo do projeto. Não tem um projeto que a gente fez consultoria que não tinha erro de semântica. Não tem um. Todos têm aquele migué de ter um H6, um header nível 6 jogado no meio da página. Você fala, mas ele é filho de quem? Ele é relacionado a quem? Não, é só um migué de CSS, é só um jeito de usar um CSS que eu tinha pronto e dar uma característica visual. Então, você está perdendo a semântica. Então, você pensar a sua semântica desde o começo do projeto, pensar na hierarquia dos elementos, né? Agora com o HTML5 a gente usa bastante sections, article, a gente tem novos códigos, né? Novas tags para isso, mas de repente você vê ela usada totalmente fora de contexto. Se você navega visualmente no site, você não percebe. Mas quando você usa um leitor de tela e ele te indica, você fala, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou numa sessão, mas isso aqui não é uma sessão. Por quê? Porque foi usado de uma maneira inadequada. Então é sempre importante a gente já pensar desde o começo do projeto essa parte de semântica e hierarquia. Design. Bom, alguém trabalha com design mesmo trabalha com tudo, né? Conheço bem. Primeira coisa, gente, design responsivo. Não venha falar de acessibilidade se seu site não é nem responsivo. Outro dia eu estava conversando com um cara, e sabe quando a conversa não anda? Tem algum ruído, tem alguma coisa que está mal explicado. O site dele é em tabela. Eu falei, meu amigo, você está preocupado em fazer uma acessibilidade num local específico do seu site? O seu site não é responsivo, o seu site tem tabela, o seu site derruba a casa, cara. Não queira arrumar. Eu preciso deixar essa página acessível. Vira e mexe tem isso. Os caras querem deixar uma página acessível. Você fala, tá bom, você quer deixar uma página acessível, mas essa página, ela usa o mesmo menu que todas as outras, né? Então, para deixar essa página acessível, você tem que deixar o seu menu acessível, que é estrutural. Isso é problema estrutural, não é problema pontual. Então, a gente tem que ter isso, a gente tem que pensar no design responsivo para começar. Sempre fazer testes, verificar se está funcionando legal, se ele se adequa mesmo à tela, todas as funções. Então, design responsivo é o começo para a gente começar a falar de acessibilidade. Não diferenciar informações apenas por cor.
é aquele exemplo que eu dei da controladora de áudio, que ela tinha o botão apagado, vermelho e verde. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem uma foto que é a catraca do metrô. Então a gente tem ali 3 catracas fechadas com X em vermelho, 4 abertas com uma setinha em verde e uma indicando que é para deficiente. Se, por exemplo, na escada do metrô, a gente tem indicações só por aquela luz vermelha redonda. Se a pessoa não consegue diferenciar o vermelho e o verde, ela não sabe qual que está subindo e qual que está descendo. Por isso a importância da gente sempre ter uma redundância de informação. A gente está passando essa informação através de cor e através de ícone. Contrastes entre cores. Isso é muito importante, tem várias ferramentas legais para a gente fazer teste. Então, aqui é uma simulação, tem 2 telas, né, de um teste do lado esquerdo que atende todas as necessidades e um teste do lado direito que não atende nenhuma. Então, do lado esquerdo a gente testou um fundo, um laranja bem clarinho com o texto em preto e do lado direito esse vermelho com fundo vermelho com o texto em preto. Então, a gente sempre tem que garantir uma acessibilidade, fazer esses testes. A gente tem várias ferramentas, depois eu passo o link, depois a gente vai passar um e-mail geral com várias coisas que a gente vai conversar hoje. Então a gente sempre tem que fazer esses testes para garantir, porque muitas vezes o site aqui do Google Campus, eu não sei se alguém, aliás todo mundo, né, fez cadastro no site, o formulário do Google, ele é um fundo branco com cinza muito claro. Então você não tem um contraste adequado ali. Muita gente não vai conseguir. Então a acessibilidade, é isso. A gente está falando de pessoas mais idosas, pessoas de baixa visão. A gente tem que sempre pensar num cenário macro, né? A gente tem que colocar para todo mundo. Então o meu formulário, ele é muito importante. Como meu formulário está acessível, essas cores dão clareza para eu conseguir ler esse conteúdo. Então é sempre muito importante a gente fazer esse tipo de teste. Tem várias ferramentas para isso, e depois eu passo esses links para vocês, que é bem legal e fundamental. Bom, programadores. Sequência do código. Isso também é outro erro clássico. Vou colocar um modal no meu site, né? Uma janela que abre num momento específico. Coloca lá embaixo. Coloca lá no fim da página. Coloca lá em cima. A gente tem que colocar no local adequado. A sequência de navegação, para quem não usa mouse, tem que ser a mesma sequência de navegação que a gente tem visual. Então, se eu tenho 2 elementos visualmente, que está um do lado do outro, na hora que eu tirar o CSS, abrir como um leitor de tela, ele tem que ter a mesma ideia de navegação. Eu vou dar um exemplo de uma consultoria que a gente fez, que era isso. Você entrava num site, então ficava o site, e abria um modal, selecione seu estado. Isso é o último elemento no código. Visualmente era o primeiro. Então, uma pessoa que enxerga, entra no site, uma pessoa vidente entra no site, vai lá e seleciona o estado. E isso muda todas as informações que estão por trás, e ele vai navegar vendo as informações referentes ao estado dele. Se isso está no final do código, a pessoa navegou o site inteiro, a página inicial inteira, sem selecionar o estado. Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer com que o código esteja na mesma sequência das informações visuais que a gente tem. Por isso que eu até uso os gênios aqui, porque é isso. É a gente fazer a mesma sequência. A gente tem que garantir que ele faça, a partir do momento que eu tirar o meu CSS e perder as informações visuais, isso tem que fazer sentido. Ele tem que manter a mesma lógica de navegação de elementos. HTML5. A gente já falou bastante de HTML5, eu não trouxe nada de código, eu tenho outros exemplos que a gente pode navegar depois de código, mas o HTML5 ele veio e ele deixou tudo mais acessível, sem que as pessoas soubessem. Então, você hoje faz um site muito mais acessível do que você fazia há anos atrás, e você não sabe. Por que isso? Essas tags que vieram
como header, essas main, footer, tudo isso ajuda a pessoa a se localizar no site. Então, aquela informação visual que a gente tem, ela é passada hoje para o leitor de tela através de um áudio que fala, olha, você está na área de banner. Você saiu da área de banner e entrou na área principal. Então, aquela informação visual, ela é passada através de um áudio para quem está usando o sistema leitor de tela. A gente também tem outras várias funções de melhorias para formulários e inputs. A gente tem melhorias do iArea, que a gente vai falar na sequência. Que o iArea são diretrizes voltadas para a parte, principalmente para a parte de carregamento dinâmico. Ela também tem melhorias estruturais, mas ela visa principalmente carregamento dinâmico. Então, para quem não entende direito o que é um carregamento dinâmico, aqui a gente tem um exemplo básico do Google. Então, quando você entra na página inicial do Google, a gente tem lá o campo de busca. Quando você começa a digitar um texto, ele faz sugestões de busca. Quando eu entrei nessa página, essas sugestões não estavam aí. O meu HTML era 1. O meu HTML renderizado no meu computador era 1. A partir do momento que eu começo a digitar, ele mudou. Ele teve um carregamento dinâmico. Eu preciso informar o meu usuário que esse carregamento aconteceu. Então, o iArea, ele permite, através de algumas tags, que a gente avise esses carregamentos, que a gente avise se um menu está aberto ou está fechado. Então, a gente tem várias funcionalidades que melhoram e muito a navegação, principalmente nessa parte de carregamento dinâmico, que são códigos, tags usadas que mudam durante a navegação do site. Formulários, é o que eu falei, formulários é uma área que sempre dá muito problema. É uma área relativamente simples, mas sempre tem muito problema. A gente tem uma coisa básica que é, todo campo de formulário tem que estar associado a uma label, a uma etiqueta. Então eu tenho que saber, esse campo de formulário é referente à etiqueta nome, esse é referente à etiqueta e-mail. Um clássico, erro clássico, telefone. Você coloca uma etiqueta telefone e 2 campos, um para DDD e outro para telefone. Visualmente, você vê que o campo pequenininho é o DDD, então você já entende que aquilo é o DDD e o outro campo é o telefone. Se você não tem essa referência visual, você entra no primeiro campo e já sai digitando seu e-mail, seu telefone inteiro. Porque você não foi avisado, então você tem que avisar. Aqui é o DDD, aqui é o telefone. E isso você vai embora na parte de formulário. Você tem que ir fazer toda essa parte de etiqueta, fazer com que isso tenha lógica, que faça sentido essa navegação. Uma vez eu estava dando consultoria num projeto e a gente começou desde o melhor cenário possível, que é a consultoria desde o começo. A gente deu a consultoria no design, demos um workshop antes de começar a desenvolver o código e daí a gente estava analisando já o código. E daí o site estava relativamente bem já acessível, só que tinha um problema no formulário. E a pessoa queria que eu desse as pessoas sempre querem isso. Quanto por cento está acessível? Gente, essa é a clássica. Não existe, olha, isso aqui é 90% acessível. Não existe, ou é acessível ou não é. Não tem meio termo, é meio acessível. E daí eu falei, não existe isso. Não, eu quero um código, eu quero um número, porque eu quero passar para o meu chefe. Eu falei, olha, então vou te falar um negócio. O seu site, ele está muito bom. Só que o seu cadastro tem um erro que você não consegue preencher. Você não consegue sair do cadastro. Você fica preso no cadastro, se você não usar o mouse. Se você for pelo teclado, você fica preso. O que acontece? Seu site é totalmente inacessível. Porque eu não consigo sair do cadastro, eu não vou para a segunda página, não vou para página nenhuma. Suas páginas são lindas, só que eu não chego nelas, porque eu estou preso em cadastro. Então a gente tem que ter muito cuidado com a parte de formulários, fazer com cuidado, ler a parte de diretrizes, estudar um pouco, fazer testes para ver se faz sentido, para a gente conseguir dar... Hoje em dia formulário é muito importante, cadastro de cliente, cadastro de informação. Isso sempre tem problema, é muito difícil a gente encontrar um formulário que não tenha problema.
clássicos erros também. Validação depois de envio. Você vai lá e clica, enviar. Outro dia eu estava fazendo um cadastro, site não lembro, sei lá que site que era. Era o seguinte, primeira página, cadastros, dados pessoais. Cadastrou, vai para a segunda página. Cadastro, sites profissionais. Cadastro, sites dados acadêmicos. Dados, tudo. Foram 6 etapas. Chegou na última etapa, você dá um enviar e fala, sabe a primeira página lá? Não validou tal dado. Eu falei, mas agora você vai me avisar? Você tem que me avisar na hora. Você não pode juntar um monte de informação e agora vai validar. Daí vem uma tela com um monte de validação. Cada campo está numa página diferente. Então, quando você está validando um formulário, você tem que avisar o erro. Isso tem que ser claro. A pessoa tem que... Olha, não pode clicar no botão enviar e ficar lá esperando. O que está acontecendo? Será que foi? Será que não foi? Então, deu um erro, dá o foco no erro. Fala, é aqui que está errado, falta fazer isso. Avisa como preencher. Às vezes, você pode resolver erros colocando um texto. Olha, preencha de tal maneira. Olha, o campo abaixo é para você colocar o DDD e o telefone todo junto. Um texto, ele tornou muito mais amigável a navegação e o entendimento do conteúdo. Então, sempre que a gente fizer formulário, a gente tem que tomar esse cuidado, fazer vários testes, ver se a gente está realmente avisando quando um campo é obrigatório, antes dele dar um envio, né? Não é só colocar lá o asterisco do lado. Então, olha, colocou o HTML5, você pode falar, olha, esse campo é obrigatório. Então, o usuário já sabe que o campo é obrigatório. Então, você fazer todas essas indicações no seu código e quando ele for enviar, você dá esse ok. Fala, deu erro, não deu erro, foi, viu? Fica tranquilo, deu tudo certo. Também é outro problema, às vezes, né? Às vezes não tem nada errado, mas você não avisa que foi enviado e o cara fica lá esperando o que aconteceu. Então, o formulário é sempre muito cuidado, a gente tem que ter um carinho nessa parte de formulário. Conteúdos digitais. Então, conteúdos digitais, a gente falou um pouco de como a gente monta um projeto, né? A gente planejou, a gente fez o design, a gente fez a estrutura em código, tomou cuidado no formulário, e agora a gente vai colocar um conteúdo nisso. Esse conteúdo, ele tem que ser acessível. Não adianta eu ter uma estrutura, uma ferramenta, a estrutura acessível, se eu não tenho o meu conteúdo acessível. Então, quando a gente faz games, jogos, quando a gente usa mídias sociais, hoje a gente vê bastante empresa usando descrição, né? Aquela hashtag para cego ver, a maioria já deve ter encontrado navegando em Facebook, aquela hashtag para cego ver. Então, a gente fazer descrição das imagens, né? Toda imagem tem que ter uma descrição, tanto no seu site, como nas suas mídias sociais, para garantir o entendimento. E a gente vai falar também, além da parte de imagens, conteúdos claros e de fácil entendimento. Então, quando eu estou trabalhando com sistemas mais, não vou falar globais, talvez não seja a palavra certa, mas assim, de acesso, né, que não é para grupos específicos, né, grupos mais abertos. A gente tem que, eu não estou fazendo um texto acadêmico, então eu tenho que fazer um texto claro, que qualquer pessoa possa entrar, ler esse texto, possa compreender. Então, às vezes, dependendo, você usar frases curtas, você não fazer frases muito longas. Então, o jeito que você escreve o seu texto, ele é importante para que as pessoas possam ter um entendimento mais claro desse texto, independente de deficiências cognitivas, intelectuais. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, vamos pensar um outro exemplo de conteúdo. Outro dia, o legal de acessibilidade é que a gente sempre descobre alguma coisa nova. Descobri que existe uma doença com pessoas que têm dificuldade com números. Então, a indicação é o seguinte: não use, quando você vai numerar um elemento, fazer uma lista, não usa número romano, usa o 1, 2, 3, não usa o I, 2I, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender aquilo. O 4 é o I com V. Então, para algumas pessoas, dificulta esse entendimento.
Então você usar ou letra ou número vai facilitar, principalmente número, vai ficar muito mais fácil o entendimento para algumas pessoas. Então a gente ter esses cuidados, pensar de uma maneira mais ampla nos nossos conteúdos. E quando a gente for fazer vídeos e áudios. Então quando a gente faz um vídeo, a gente tem vários cuidados que a gente tem que tomar. A gente já até falou um pouco, mas a gente tem que fazer um vídeo, a gente tem que pensar, legenda, eu tenho condição de fazer Libra, eu vou ter verba para isso, eu tenho tempo para isso, né? Se a gente trabalha com uma produção muito dinâmica, a gente está fazendo todo dia vídeo, eu não consigo fazer Libras, eu consigo só fazer a legenda. Então você está atendendo, mas você não está atendendo todo o público, você sabe que você está deixando algumas pessoas de fora. Audiodescrição. Audiodescrição é o que eu falei, aquela linha que vai narrando, né, a cena junto ao vídeo, né, uma linha de áudio auxiliar. Eu consigo fazer audiodescrição, é importante a audiodescrição. O entendimento do meu conteúdo vai ser comprometido se eu não colocar essa audiodescrição, se eu não descrever essa imagem. Por exemplo, se eu tenho aqui, olha, o Lino está ali falando, segurando o microfone. Isso não muda o entendimento do conteúdo, né? Isso não, mas às vezes você tem uma cena, você tem alguma... Por exemplo, se é uma videoaula e eu vou na lousa desenhar, eu estou desenhando, a pessoa não sabe o que eu estou desenhando. Então eu vou ter que ter uma audiodescrição que fale, olha, o professor está desenhando um círculo na lousa. Olha, agora ele fez uma seta que sai desse círculo e indica X. Então, a gente ter esse cuidado para a gente ter essa parte de vídeo de uma maneira acessível, e isso também a gente pode falar de áudio. Então, quando a gente tem um áudio, por exemplo, uma entrevista, é importante que a gente tenha uma descrição dessa entrevista, ter um textual para que as pessoas possam ler. Então, em vez de eu ter só o player do áudio da entrevista, eu tenho um link para download do conteúdo, geralmente ou para download ou na própria página. O que é legal de você ter mesmo, às vezes até vídeo é legal você ter a descrição do conteúdo. Por quê? Porque você tem, às vezes, cada pessoa tem um tempo para ler esse conteúdo. Então, às vezes, a pessoa não consegue acompanhar a legenda. Então, dependendo do conteúdo que você tem, do que você está fazendo, você só com a legenda, você pode colocar Libras, você pode colocar audiodescrição, você pode colocar legenda e mesmo assim você não garantiu acessibilidade total. Você tem que ter também uma solução para pessoas que queiram fazer um download daquele arquivo de áudio e ler no seu tempo. Testes. Então, a gente pensou, a gente planejou, a gente fez o design, a gente codificou, a gente criou o conteúdo, mas eu preciso testar para ver se isso está realmente ok. Então, gente, é sempre muito importante a área de teste. Nunca procure fazer um projeto sem testar ele, pelo menos testes básicos. Então, a gente vai falar de alguns testes básicos, como validação eletrônica. A gente tem várias ferramentas de validação de código. Aqui tem um print screen do W3C. Então, quando você vai lá nessa página, no validador do W3C, você coloca a sua URL e manda ele checar eletronicamente o seu código. Você pode ter um cenário como esse aqui, que eu validei uma página do meu site e ele fala, documento checado completo, sem erros e sem avisos para mostrar. Então, sua página está ok. Ou você pode ter um cenário como esse aqui que eu fiz um teste com o site da Globo, que você tem um monte de erro e isso aqui vai embora. Então, você faz o texto, você faz esse teste, ele indica cada link, cada linha, cada erro. Daí você vai ter que dar uma analisada, o que são esses erros, qual que é o problema, onde está o conflito do seu código. E você, além de ter isso do W3C, você tem outros validadores, como um chamado Wave, que é para acessibilidade, Total Validator também, que é para acessibilidade. Então, você tem ferramentas que validam código e ferramentas que validam código pensando em acessibilidade. Eu sempre uso bastante o W3C, principalmente para código, e quando eu quero fazer algum teste de acessibilidade, eu também uso o Total Validator. Então, são ferramentas que ajudam, mas não garantem. Porque elas vão falar, olha, o seu código está ok.
mas o seu código está ok, mas eu posso ter outros tipos de erro, que a gente vai ver mais para frente. Eu pensei que era agora, por isso que eu pulei. Aqui eu estou mostrando outro tipo de teste, que é do próprio navegador Chrome, que é o Chrome Lens. Então, no Chrome Lens, a gente pode fazer testes de acessibilidade, por exemplo, para pessoas daltônicas. Então, aqui eu tenho como é o site e como é o site visualizado por uma pessoa com daltonismo. Então, todas aquelas cores laranja, agora a gente tem uma tonalidade muito mais esverdeada, né? Mas, mesmo a gente mudando do laranja para o verde, a gente está garantindo o contraste. Então, o meu contraste que eu testei do texto em preto e o fundo laranja, ele foi mantido para a pessoa mesmo, ela visualizando de uma outra maneira. Então, sempre é importante a gente ver como fica o site para uma pessoa daltônica. Essas ferramentas no Photoshop também tem, então a gente pode fazer esses testes antes de chegar nessa hora, né? Então é importante a gente já vir testando desde o começo, porque se depois que estiver pronto aqui, tudo codificado, você fala, agora não tá legal o seu design, tem que mudar as cores, mas às vezes é meio tarde. Então a gente fazer esses testes de daltonismo já desde o começo para ver se não vai perder a compreensão. Vou dar um exemplo mais ou menos. A gente tem, vamos imaginar o seguinte cenário: a gente tem do lado direito um bloco com informações num fundo vermelho, o que não fazer, e do lado esquerdo o que fazer. Se eu tiro essa informação visual, será que eu já não perdi o entendimento? Qual é cada grupo? Então a gente sempre fazia os testes. Uma vez a gente fez um teste, era um mapa que ele separava em regiões. Então tinha a região norte do estado azul, a região sul do estado é verde, centro-oeste é vermelho. Só que era tudo tom meio lavadinho, assim, bem clarinho. Na hora que a gente fazia um teste para daltonismo, ficava quase tudo da mesma cor. Porque na hora que a gente tirava o azul, ou, por exemplo, o verde, então o meu daltonismo é para pessoas que têm dificuldade em enxergar tons de verde. Se eu estou tirando esses tons de verde, ele continua, consigo separar, olha, isso aqui é uma cor, isso aqui, senão vai parecer tudo uma mancha só e você vai perder o entendimento dessa informação. Outro teste que a gente faz também é o teste por navegação por tab. Esse teste, ele pega o caminho que o tab faz. Então ele vem lá de cima, meu primeiro link, passa pelo logo, vem numa linha reta pelo menu, desce para o meio do meu slider, do meu carrossel de imagens, vai para o link à esquerda, vai para o link à direita, depois vem para as opções aqui. Então a gente tem que ter que essa sequência de navegação seja agradável também. Você não pode estar aqui no logo, de repente você vem aqui para baixo, volta lá para cima. Se você começa a fazer muito zigue-zague a sua navegação, o usuário ele pode perder onde está o foco. Outra coisa também muito importante, aqui infelizmente não está mostrando, depois eu mostro, é você sempre mostrar o foco onde está o seu cursor. Então, se o meu cursor está no link resenha, eu tenho que mostrar isso como se fosse um mouse over. Então, tudo que a gente tem de mudança visual que a gente tem com o mouse over, a gente tem que ter também no on focus. Então, a gente tem que ter essas informações, porque é o que eu falei, pessoas não usam, tem muita gente que não usa mouse, então a gente tem que garantir essa navegação por teclado e fazer com que ela faça sentido também, seja agradável. Mas tudo que a gente está falando está baseado em experiência de navegação. Ou seja, a gente falou, olha, a gente testou, meu código, a parte eletrônica está ótima, a parte de design está ok, mas como é a experiência de navegação? Como eu vou garantir que todos os usuários tenham uma experiência de navegação adequada, como é planejado no meu projeto, né? Então eu quero ter uma experiência de navegação e ela não pode ficar presa
olha, para você a experiência é essa, para você a experiência não é tão boa, é meia entrega. Então, uma coisa é descrever as imagens, saber, ter o cuidado de descrever essas imagens. Então, se eu tenho uma imagem, por exemplo, esse slide, eu tenho uma imagem grande que pega a tela inteira. Então, essa imagem tem um impacto. Ela tem que ter uma descrição que leve o mesmo impacto que ela tem visual. Se eu tenho uma imagem pequena num canto da tela, ela não precisa ter uma descrição tão longa, tão detalhada. Então, a gente fazer com que essas descrições sejam relevantes e estejam relacionadas à experiência de navegação. Falando de descrição de imagem, vamos pensar assim. O infográfico. O infográfico é uma imagem com um monte de informação. Então, como que eu vou fazer essa descrição? Eu não vou fazer a descrição da imagem com todos os dados que tem no infográfico. Então, eu vou fazer uma descrição. Isso aqui é um infográfico. E eu vou ter, ou no meu conteúdo, todas as informações, ou um arquivo, um long desk, uma descrição fora, que eu dê todas essas informações, mas eu tenho que passar essas informações. Se eu tenho um gráfico que mostra 80% é a favor e 20% é contra, eu não posso chegar lá e ter uma descrição gráfico. Tá, gráfico, mas daí você coloca a descrição gráfico e embaixo você coloca como visto no gráfico acima. Eu não vi o gráfico acima, eu não sei o que está naquele gráfico, eu não sei quais são essas informações. Então, a gente dá essa redundância de informação, saber, olha, eu posso falar só gráfico, porque aqui no meu texto eu estou falando, como visto no gráfico acima, 80% é a favor e 20% é contra. Porque eu garanti, de uma maneira textual, no meu conteúdo, a informação. Isso é o mais importante. É o conteúdo, é saber o que tem aquela página. Então, não faz diferença se o meu gráfico... Não tem nenhum gráfico aqui agora, né? Mas se a barra do meu gráfico é laranja ou azul, eu preciso descrever a cor da barra do meu gráfico? Isso vai fazer diferença no entendimento da página, no entendimento do conteúdo? Então, a gente tem esses cuidados. Saber pensar, olha, isso aqui eu posso descrever de tal maneira, eu posso ser mais sucinto aqui, porque eu estou garantindo a informação aqui no texto. Ah, não, essa imagem eu quero ter uma descrição, porque é uma imagem conceito. É uma imagem de um garoto no laboratório, com 2 tubos de ensaio, tem mais 4 vidros na mesa, de um dos vidros sai uma fumaça verde, esse garoto está usando uma gravata e um óculos, ele está com o cabelo despenteado, ele está com o rosto sujo, indicando que houve uma explosão no laboratório. Eu dei toda a informação, que é o mais importante aqui, nesse caso. Então, a gente saber quais as imagens merecem uma descrição mais detalhada. Eu tenho só um ícone. Então, ainda às vezes tem muita página que é um ícone e uma palavra. Eu não preciso descrever esse ícone. Ele não vai fazer diferença no entendimento do conteúdo. Eu posso descrever de uma maneira sucinta. Ícone, palestra. Ícone, desenvolvimento. Então, eu não preciso falar, olha, esse ícone é 3 engrenagenzinhas, uma presa, uma do lado esquerdo, 2 do lado direito. Eu não preciso ter essa riqueza, porque essa imagem ela não tem esse peso todo no meu layout, no meu projeto. Então, quem que fala? Eu estou falando isso aqui, mas de onde vem essas diretrizes? Você tira da sua cabeça? Não. As diretrizes, para a gente todos andarem no mesmo caminho da acessibilidade, são diretrizes feitas pelo W3C. A gente tem uma cartilha bem completa, a gente tem muita coisa para estudar. A gente pode até ver aqui um pouco, se vocês quiserem depois, dependendo de como for nosso tempo. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. E tem mais 1 hora. Então, a gente tem bastante tempo. Então, a gente tem bastante coisa para ver. Então, a gente tem diretrizes para que todos andem no mesmo caminho. Vamos pensar no seguinte. Imagina que o Google Chrome, ele lida com o HTML5 de uma maneira e o Firefox lida de outra. Não, todo mundo tem que ir para o mesmo caminho.
olha, isso aqui é cabeçalho, todo mundo, vamos chamar todo mundo. É cabeçalho para você, é header para você, é header para você, fechou? Todo mundo? Então vamos todo mundo usar a mesma tag, não vamos fazer, cada um usa a sua tag, cada um faz do seu jeito. Então a gente tem que ter diretrizes para que a gente tenha o tripé. Quem programa o site, o aplicativo, quem programa o navegador e quem programa o leitor de tela, no caso, né, para que todos andem no mesmo caminho. Então, as empresas, o NVDA, o JAWS, tem que ir para o mesmo caminho que o Google Chrome, que o Internet Firefox, o Internet Explorer, o Firefox, todos têm que ir no mesmo caminho. E nós, como programadores, desenvolvedores web, digital, aí também tem que seguir essas diretrizes para que a gente consiga ter as melhores experiências. Então, quais são as vantagens da acessibilidade? Tudo que a gente falou, a gente passou por vantagens legais, que a gente falou da parte jurídica da nova Lei Brasileira de Inclusão. Então, antigamente, há um tempo atrás, nem todas as empresas eram obrigadas. Agora, você tendo representação, um escritório no Brasil, todo mundo é obrigado a ter um ambiente web e você está sujeito a apenas, se algum usuário entrar e falar que o seu site não está legal e você não corrigir. Então, a gente tem uma parte legal para isso. Então, por isso é importante a gente pensar em acessibilidade pelo lado legal, jurídico. Aí a gente tem a parte social, que a gente está falando de inclusão. Então, é muito importante a gente está falando socialmente incluir as pessoas. E aí a gente tem vantagens técnicas. Por quê? Quando a gente faz um projeto pensando em acessibilidade, a gente está seguindo diretrizes, a gente está seguindo algumas normas que vão facilitar quando você for editar o seu código. Você está fazendo um código dentro das diretrizes, você está trabalhando, se você fez testes eletrônicos, você vai ter um código melhor. E quando você tem um código melhor, um código mais limpo, ele vai ficar mais fácil para você trabalhar. Então, a parte técnica, você acaba tendo um resultado também para quem põe a mão no dia a dia. E a gente tem a parte financeira. Como um amigo meu diz, ele fala, eu sou cego, mas eu como 3 vezes ao dia também. Eu sou cego, eu também pago conta de luz. Então, as pessoas, elas pagam as contas, elas consomem, né? Elas compram roupa. Então, elas têm, é um mercado que a gente não pode ignorar. É o que a gente falou de quase 19% de pessoas com problemas de visão. Eu não tenho aqui agora o dado certo, mas talvez o Ademilson saiba, depois posso... 6 milhões e meio. São 6 milhões de pessoas com baixa visão e 500 mil cegas. A gente tem 500 mil pessoas cegas e 6 milhões com baixa visão. Então, a gente está falando de um público muito grande. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que trabalhar para atender esse mercado. A gente está falando de mercado de pessoas, de nicho de pessoas, a gente está falando de negócio. Então, a gente tem que trabalhar isso também. E a gente tem empresas que investem em acessibilidade. Aqui a gente tem, nesse slide, a gente tem do lado esquerdo uma campanha que é a pedido do garoto com paralisia, a Nike cria tênis especial para ajudar pessoas com mobilidade reduzida. É uma ação da Nike voltada para esse público. Do lado direito a gente tem um vídeo, print screen de um vídeo dos emojis da TIM, Emoji Sound. Então, como geralmente são lidos os emoticons? Os emojis eles são lidos como carinha sorridente, carinha feliz, e esse aplicativo permite que isso gere um som. Então, quando tiver uma carinha sorridente, ele dá uma risada. Quando tiver gargalhando, ele vai dar uma risada mais forte. Então, em vez de você ter aquela descrição fria, carinha feliz, carinha gargalhando. Então, isso é a experiência do usuário. Você está falando, você manda uma carinha gargalhando e a pessoa recebe carinha gargalhando. Onde está a gargalhada? Entendeu? É isso que a gente tem que ir, e a gente tem que puxar da gente, a gente tem que estimular as nossas equipes a criarem isso, a pensarem. Por isso que a nossa palestra de introdução, ela fala muito de usuário. Da gente pensar no usuário, conhecer o usuário. É muito mais isso. A gente pode, eu tenho outras palestras, a gente faz workshops mais técnicos, onde a gente vai ficar falando de código, a gente fica falando de design,
ou em cima de um projeto. A gente tem esse lado técnico, mas a gente está aqui, que é o básico, gente. A gente tem que pensar e entender o usuário, saber onde pode dar problema. Isso aqui não está legal. Existem pessoas que não vão conseguir entender isso. Eu estou perdendo o cliente. Então, a gente trabalhar essa parte e investir, porque eu falo assim, geralmente, as grandes empresas que vieram, a maioria que veio atrás da gente para fazer consultoria, ou é jurídico ou é marketing. São geralmente pequenos projetos que têm mesmo interesse na acessibilidade. Fala, não, eu quero o meu projeto acessível. O resto, grande empresa, quer número. E aí tem que ler esse número, a gente tem que falar, olha, a Nike está fazendo, a TIM está fazendo. Então, a gente usar isso, fazer acessibilidade e usar no nosso marketing. Falar, olha, nosso site é acessível, a nossa campanha é acessível. Essa hashtag que as empresas estão usando para cego ver, quantas você acha que estão fazendo por amor? Você acha que é amor? Quem faz amor é essa minha amiga que tem um projeto quadro por quadro, que vai lá, pega as tirinhas, descreve as tirinhas, faz lá para não ganhar dinheiro, faz por inclusão. As empresas querem números, então a gente tem que saber falar, olha, você tem problemas legais, se você não fizer vai ter prejuízo. A parte técnica que eu falei da maquininha lá, maquininha de pagamento que não é acessível. A maquininha de pagamento, o Ademilson até pode confirmar, você não tinha teclas, era só no visor. Você tinha que falar a senha para a pessoa. Então estava assim, o cara te dá uma máquina e fala, olha, confirme, está R$30 aqui o valor, e me fala a sua senha que eu vou digitar. Então você não sabe o valor que está lá. E daí, por isso que eu falo, não, é uma palestra sobre digital, não é só web. Eu falo muito de web porque é minha área. Mas imagina, você fez um aparelho, tem hardware, não é só software, você tem a parte hardware. Não tem saída de áudio. E agora? Não é algo que você vai lá e mexe no código. Isso mexe no código e sobe aí que vai dar tudo certo. É a parte hardware. Essa controladora de áudio que eu falei também, não tem solução. Os caras têm que fazer um projeto novo. Isso é linha de produção. Você fez uma máquina e essa máquina não é acessível. Não, ela manda SMS. Pô, é muito mais que mandar SMS, gente. Você tem que pensar como que o usuário pensa. Cara, eu falo 10 minutos conversando sobre acessibilidade, os caras tinham economizado uma grana absurda. Era 10 minutos. Não precisava mais que isso. Você fala, olha, isso aqui, isso aqui não tem... rapaz, não tem saída de áudio, né? Não tem tecla, né? Nossa, né? Verdade, hein? Como vai funcionar? Era 10 minutos, cara. Você tem um mínimo de conhecimento. Às vezes eu vou nos lugares, conversando com as empresas, e tem interesse. Eu falo, gente, o site de vocês não é responsivo. Nossa, a empresa de vocês é América Latina. Vocês trabalham com tecnologia. Como que o site... Nossa, eu nunca tinha percebido, não sabia. Você não sabia que seu site não é responsivo? Você nunca acessou seu site no celular? Você trabalha 12 horas por dia, 10 anos nessa empresa, e você nunca acessou o site da sua empresa no celular? Você nunca fez um teste desse? Essa pessoa já trabalhou comigo, a gente trabalhou no projeto do McDonald's. Ela fez conferência para ver se o McDonald's estava com aspas simples ou apóstrofo. Não, aqui está digitado errado. Aqui não está o apóstrofo, está aspas simples, tem que mudar. Eu falei, eu já vi você fazer esse tipo de teste, de entrar em página por página para ver se estava escrito o nome do cliente certo. E você nunca entrou para ver se é responsivo. Então, esse tipo de teste, esse tipo de cuidado, esse entendimento que a gente está falando aqui hoje, que é saber como é a experiência do usuário, conversar com o usuário. Olha aí, o que você achou? Eu, geralmente, quando trabalho a parte de desenvolvimento de sistema, eu sempre converso bastante. Vou lá, quem que usa o seu sistema? É um sistema interno? Tal, quem que é? São pessoas mais velhas.
tá com uma fonte, aumente essa fonte. Não, eu quero fazer um design mais sutil, uma fonte mais clarinha. Não, dá contraste nesse texto, aumenta essa fonte. As pessoas não vão conseguir. Toma esses cuidados. Vai lá, pergunta, e aí? Fala, tá com problema. Outro problema básico também. Você dá tempo para o usuário fazer suas ações. Então, você tem preencher formulários. Então, eu vou fazer um formulário, muita informação, divide ele em páginas, não faz ele preencher todas as informações numa página só, daí chega no final, o cara vai clicar e fala, deu um timeout aqui, não dá mais. Então, divide formulários em telas, ter esse cuidado. Se você tem, por exemplo, uma das indicações do W3C, é para quando a gente usar um carrossel de imagens, que o usuário ele possa ter controle para parar o carrossel e dar play. Geralmente é sempre automático as imagens. Daí as pessoas sempre perguntam, mas se eu deixar 10 segundos, não dá? Eu falei, não, dá para mim, dá para você, mas não, cada um tem seu tempo, eu não posso falar quanto tempo uma pessoa com uma deficiência cognitiva vai levar. Ela tem que ter o controle, ela tem que ler no tempo dela, ela não tem que ficar, em 10 segundos dá, deu, eu li 2 vezes. Fala, legal, parabéns pra você, meu. Mas eu não estou garantindo, então você dá o tempo para as pessoas lerem o conteúdo, né, que eu falei da legenda, preencher um formulário, dá o tempo para a pessoa ler a informação quando você está fazendo informações dinâmicas que vão mudando na tela. A gente sempre tem esses cuidados. Isso eu acho muito legal, essa frase. Mary Pat, não vou saber esse sobrenome, nem vou me arriscar. Diretor de suporte da IBM para pessoas com deficiência. Então, para pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Isso é muito legal, cara. A gente que trabalha com acessibilidade, a gente vai tendo muito contato e ouvindo histórias, né? A Magda, que trabalha com o Davi no projeto, no escritório da Mara Gabrilli, eu fui numa palestra ela contando que quando ela era criança, ela é cega, e quando ela era criança, o irmão dela lia livros para ela. Então ela pegava e falava que ela ficava esperando o irmão para ler o livro. Ela era ansiosa para ler o livro, mas ela não podia, não tinha o livro em braille, eu acho que ela nem sabia braille na época. Então ela dependia do irmão. E às vezes o irmão não queria, não podia, e ia sempre ali dependendo de alguém. Até o dia que ela ganhou os áudios livros, né? Ganhei um pendrive, um disquete, sei lá o que era na época, com audiolivro. De repente eu tinha a possibilidade de eu sozinha, sem depender de ninguém, ter acesso, ler vários audiolivros. Então é isso, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está tornando possível, a gente está fazendo com que as pessoas não dependam das outras. Eu não preciso de alguém para ler para mim. Eu tenho uma versão digital desse livro, eu tenho uma versão em áudio desse livro. Eu não preciso pedir que alguém faça o cadastro para mim. E eu vou entrar no site e vou me cadastrar. Olha, eu vi outro vídeo, outro dia bem legal, que era de uma menina americana, e ela tinha alguma deficiência cognitiva, tipo de autismo, e ela não conseguia falar, e os pais assim, nunca tinham conversado com ela praticamente. E daí ela pegaram algo parecido com aquele teclado que eu mostrei, o Tix, e ela começou a se comunicar, e daí eles perceberam que a menina não estava ali enclausurada dentro dela mesma. Ela tinha vontades, ela tinha os pensamentos. Agora ela escreve livros para ajudar outras pessoas numa situação parecida. Então, a gente tem que andar isso, pensar, entender a nossa importância. A gente que trabalha com desenvolvimento de produtos digitais, a gente tem que entender que depende da gente. A gente não pode esperar, olha, o chefe mandou fazer isso aqui acessível. Olha, aqui, esse projeto, agora, esse é acessível. Eu já dei consultoria em empresas que eles fazem o seguinte, esse projeto tem que ser acessível. Eles vão, se dedicam, trabalham no projeto, fazem, né, tudo ali que você conversa com eles. Dia seguinte, acabou, vai começar um projeto novo. Eles não levam o que eles aprenderam.
Eu não falei, cara, passei 6 meses falando para você, toda imagem tem que ter descrição. Primeira oportunidade que o cara tem, vai lá, taca a imagem tamanho, imagem 01. Se é que tem descrição. Então, é nossa responsabilidade, a gente tem que assumir isso. Eu acho legal assim, eu vejo muito, quando a gente faz eventos de acessibilidade, eu vejo muita gente jovem nesses eventos, isso eu acho ótimo. Porque eu sei que ninguém mandou eles ali. Eles foram porque eles querem. Eu quero aprender acessibilidade. Não é meu chefe que falou que eu tenho que fazer isso aqui. Ninguém falou, vai lá aprender acessibilidade que o nosso cliente precisa. Não, eu quero fazer. Eu quero fazer pela parte social. Eu não estou aqui pelo marketing, eu não estou aqui pelo jurídico. Então, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades como desenvolvedores de conteúdo, desenvolvedores de código, de design, porque é nosso papel. Gente, basicamente a parte de palestra é isso. Já deu aí, a gente tem ainda uma meia hora aí para a gente trocar ideia. E só agradecer ao Davi que fez Libras, ele vai ficar livre também, se ele não precisar. Ele tem seus compromissos, daí a gente vai continuar. Vou pegar aqui só um microfone.